Convidamos para seu pronunciamento o professor Rogério Cide Bastos, decano dos pró-reitores da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom dia, professora Alacoque, reitora da nossa universidade, professor Milton Horn, presidente do Conselho de Curadores da nossa universidade, senhora Juliana Cidral, secretária dos Conselhos, Sua Excelência, governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira, senhores ex-reitores da nossa universidade, senhores reitores, reitor Turinho, reitor Giolo e demais reitores aqui presentes, família do canceler, colegas pró-reitores, membros do Conselho Universitário, uma menção àqueles que ainda estão culpados sem culpa formada. Talvez eu me repita, ou repita muitas coisas que já foram ditas aqui, mas eu gostaria de dizer que eu as vejo com uma forma diferente. Por exemplo, foi dito aqui que o canceler foi o escolhido da comunidade numa disputa com 5 candidaturas. E o que eu queria dizer é o seguinte: eu era uma das 5, eu e o professor Cláudio Amante eram uma das 5. A primeira palavra que o professor canceler falou para o professor Cláudio Amante e para mim foi: Cláudio, Rogério, vamos olhar o futuro. Eu queria dizer para vocês que eu passei, junto com meus colegas, momentos terríveis. Momentos onde a imprensa, e segmentos da sociedade, quiseram imputar à Universidade Federal de Santa Catarina e à Universidade Brasileira, a pecha de que nós não queremos controle. Isso é uma inverdade. E eu mostro por quê. Nessa mesa, na composição dessa mesa, nós temos o presidente do mais importante órgão de controle interno da nossa universidade, que é o presidente do Conselho de Curadores. Mas também nós temos nessa mesa o representante máximo daquele que é o nosso maior controle, a sociedade brasileira, a sociedade catarinense. Nós temos o nosso governador aqui. Ou seja, a universidade não tem medo de controle. O que a universidade precisa, o que a universidade exige, é que suas instituições, ela própria e seus dirigentes máximos, sejam respeitados como tal. Eu trouxe aqui, para falar com vocês, o pensamento de dois cientistas, 2 filósofos, e não foram por acaso, eu pensei com um certo cuidado. Um deles, Voltaire. E por que eu pensei em Voltaire? Porque Voltaire viveu em 1600, em torno de 1600, quando a Inquisição ameaçava a ciência. Quando a Inquisição fazia vítimas, independente de processo de julgamento, ou, pior, criava os julgamentos que queria. Mas também por outra característica. Porque Voltaire acabou exilado por suas atitudes e por suas ideias.
Voltaire era defensor incansável do direito à tolerância e do dever de ouvir a todos. Outra pessoa, outro cientista, né? Voltaire disse uma vez, é uma frase, né? Peguei hoje pela manhã, né? O maior infortúnio do homem letrado não é, quiçá, o fato de ser vítima das intrigas, a inveja de seus colegas e o se ver desprezados por homens poderosos, senão de ser julgado pelos nécios. Einstein, entre as várias frases que procurei, né, tem uma que diz: o homem erudito é descobridor de fatos que já existem, mas o homem sábio é um criador de valores que não existem e que ele faz existir. Então, esses dois personagens da história me desenham a personalidade e como nós víamos o Canceller. Conciliador, pacifista, calmo, aberto ao diálogo. Quem não crê nesses valores, jamais será capaz de entender a importância desse reitor. Quem acredita que a inveja e a mesquinharia são os apanágios do mundo, quem vê apenas um lado, jamais poderá compreendê-lo. Ele nos ensinou que criar uma universidade é olhar para frente, é entender o valor das coisas, o cuidado com a coisa pública, o compromisso com o bem público. Nos ensinou sobre o respeito, não sobre a discórdia. Ele nos reensinou a importância para o país da justiça social, do bem-estar, do desenvolvimento, da inovação, do respeito à diversidade. Nos reensinou que o país nunca mais poderá esquecer o valor de uma instituição chamada universidade, a qual defendeu até e com a morte. Professor Alacoque, né, em nome dos pró-reitores que fazem parte desse conselho, eu solicito que a senhora considere, né, uma alteração no trajeto do féretro e que nós passemos pela Beira-Mar Norte e, em silêncio, né, possamos mostrar nossa indignação. Vai em paz, amigo.